Olá, eu sou o presbítero Roberto. Nós estamos iniciando esse dia de hoje mais um programa do estudo bíblico para você. E você que nos acompanha, anteriormente eu falei das casas que Jesus entrou. Mas antes, porém, de iniciarmos aqui, fique com nossa vinheta e eu já volto. Pois bem, voltei. Quem acompanhou os programas passados viu que eu citei as casas que Jesus entrou. Ele entrou na casa de Cafarnaum, na casa de Emaús, na casa dos discípulos, na casa de Marta e Maria, entrou na casa de Zaqueu e entrou na casa de Caifás. E hoje eu quero falar da casa de Jairo. Tenho mais 3 casas para falar dentro desse programa. Vamos ver se vai dar tempo de falar de todas. Você que está com a Bíblia acompanhando o programa de hoje, procura nela o livro de Lucas, capítulo de número 8, no versículo 42. Vamos a partir do versículo 41, que diz assim: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Esta passagem, ela diz que Jairo estava com uma filha doente, uma filha acamada. Esta passagem, ela diz que Jairo vai até Jesus e pede para ele ir até a sua casa. Mas ela não cita que Jairo diz para Jesus que ela está morta. Ele diz que ela está enferma à beira da morte. E quando Jesus caminha com Jairo e chega no local, ali há uma grande multidão, já pessoas dentro da casa de Jairo e pessoas fora, além dos discípulos que acompanhavam Jesus. O mais interessante de tudo é que haviam muitos curiosos, muitas pessoas ali que não tinham fé, pessoas curiosas que estavam somente querendo ver o que iria acontecer, pois Jesus já havia patrocinado para eles alguns milagres. Alguns que vinham acompanhando, e já havia patrocinado vários milagres, mas os poucos que estavam aí eram somente alguns milagres. E quando Jesus chega na casa e adentra, Jesus deixa bem claro para Jairo: Jairo, agora que nós chegamos na sua casa, agora que nós estamos aqui, verifica a sua filha como ela está. Jairo vai ver e volta e diz para Jesus: ela está morta. Aí Jesus diz: bem, peça para todos que estão aqui irem embora. Todos. Fiquem somente aqueles que têm fé, os discípulos e a sua família. Por que ele cita somente os que têm fé, os discípulos e a sua família? Porque a família, quando tomou Jairo a decisão de procurar Jesus, é certeza que ele havia conversado com a família primeiro. Falou: olha, gente, vocês estão vendo o estado da menina. Vocês estão vendo como ela está neste momento. E Jairo tinha posses. Jairo era um homem rico na cidade. Ele tinha dinheiro. Ele tinha condições de contratar o melhor hospital nos dias de hoje, os melhores médicos, e gastar uma fortuna para que a filha dele fosse curada e salva pela medicina humana. Mas, naquele local, o que haviam ali era curandeiros, sacerdotes e alguns poucos conhecedores de medicina que não conseguiram levar a cura para aquela menina. Como Jairo havia ouvido falar, ele ouviu que Jesus era um homem que curava, que ressuscitava as pessoas, ele foi atrás de Jesus. Jesus, quando chega e vê aquele mundo de gente dentro da casa dele, ele já percebe que Jesus percebe a coisa muito fácil
Ele sabe do seu coração, sabe da sua mente, sabe por onde você anda, por onde você caminha. Ele conhece você desde o ventre de sua mãe. A Bíblia já diz isso. Então ele pega e diz: Jairo, deixa somente as pessoas que têm fé dentro da sua casa. Aqueles que estão comigo e os que são de sua família. Jairo automaticamente ele pede para que todos saiam de sua casa. Vamos dar uma olhada aqui para vocês verem o que Jesus disse para Jairo logo após ele pedir para todo mundo sair. Escuta só. Então Jesus diz para Jairo: Jairo, faça o que eu vou lhe dizer agora neste momento. Peça para que todos que estão aqui saiam, fique somente a sua família e aqueles que estão comigo, os discípulos. E Jairo tira para fora todos os visitantes que ali estavam, todas as pessoas que tinham entrado dentro de sua casa. Essas pessoas não tinham fé necessária para acreditar o que iria acontecer, eram pessoas curiosas. E nós vemos muitas vezes que quando somos chamados para visitar uma casa, visitar um lar, fazer um culto de 3, 5, 7 dias, que chamamos de campanha, ou até mesmo quando vamos fazer uma visita, quando há um problema de enfermidade ou até um caso de possessão demoníaca, muitas pessoas que moram ao redor, que sabem quando chega ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, um círculo de oração, ficam mais curiosos para ver o que vai acontecer. Se nós temos autoridade ou não para fazer aquilo que Deus nos ordenou e nos deu a permissão, que é curar o enfermo, expulsar demônios. E aqui, neste caso, aquelas pessoas que ali estavam eram curiosas, só queriam ver o que Jesus iria fazer. Porque muitos deles depois, com certeza, estavam lá quando Jesus foi julgado, no Sinédrio, na casa de Caifás, lá no pátio, na hora que Herodes lava suas mãos, julgando e acusando Jesus. Com certeza muitos deles estavam ali, né? Mas isso é para outra passagem. Vamos lá. Enquanto a filha estava ali, já morta, Jesus diz que aquela enfermidade não era para a morte. E ele sobe até o quarto, onde está a menina, toca nela e ela fica o quê? Curada novamente. Ela volta à sua vida e volta a viver com a família. Neste momento de Jesus, como eram 2 andares a casa, como eu disse já anteriormente, a casa de Jairo era uma casa de uma pessoa que tinha posses. Então não era uma casa comum, era uma casa de 2 andares, 3. E a menina desce com Jesus e todos ficam maravilhados. Todos percebem que ali houve uma cura, houve um milagre. E naquele momento a alegria volta dentro daquela casa. Quando Jesus entra numa casa, você que está aí nos acompanhando, precisa compreender o seguinte: quando nós abrimos a nossa porta, que Jesus entra e ele começa a fazer parte do nosso dia a dia, começa a fazer parte dos nossos afazeres, a alegria dentro do lar, ela é totalmente plena. É todos os instantes, não há brigas, não há iras, não há discussões, não há divisões de opiniões. E quando Jesus está num lugar, a alegria permanece. E ali, nesse caso, com a filha de Jairo, foi o que aconteceu. A partir do momento que a filha única dele, ele acreditava que ela já estava morta, que não iria de forma alguma mais trazer alegria para casa, Jesus faz o milagre acontecer na vida dele. E outra coisa, ela tinha apenas 12 anos. 12 anos. Então ela tinha uma vida inteira pela frente, essa jovenzinha. Posso até citar aqui uma situação. Que essa menina de 12 anos, lá na frente,
ela voltou a procurar Jesus por algum motivo. Porque nós temos aqui várias passagens de Jesus onde ele cita que muitas pessoas o procuraram para serem curadas, para serem libertas, e a Bíblia não nos diz se essa jovenzinha de 12 anos, o que aconteceu com ela depois dessa visita de Jesus na casa dos seus pais. A Bíblia não fala o que aconteceu com ela, né? A única coisa que diz é que a filha estava morta e que não era para Jesus fazer o milagre, mas Jesus vai lá e opera a maravilha, né? Outra coisa interessante que fala aqui é que no momento que Jesus entrou na casa e pediu para que ninguém acompanhasse, ele cita Pedro, cita Tiago, João e diz para o pai da menina: não chores, ela não está morta, mas dorme. E algumas pessoas ali, das poucas que ouviram isso, começaram a rir. Tem pessoas que não acreditam quando alguém entrega uma profecia, quando diz que Jesus vai curar, que vai libertar. Nós vemos que a própria Sara, ela riu. Na época ela era Sarai, né? A própria Sarai riu quando os anjos do Senhor disseram que ela ficaria grávida e teria um filho. Ela mesma riu, né? Então o anjo disse, por que Sarai riu? Não está acreditando, não está crendo no que vai acontecer. Então nós vemos que pessoas que têm pouca fé naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo falado, acabam, né, rindo e levando outras pessoas ao descrédito da palavra, ao descrédito do milagre, ao descrédito do que está acontecendo na Bíblia e o que vai acontecer na sua vida, né? Então nós vamos aqui dar continuidade, onde ele diz assim, que ele pega na mão, dizendo, levanta-te, menina. Interessante, né? Jesus, ele quer pegar na sua mão. Jesus, ele quer pegar na sua mão. Ele quer te tirar da situação que você está. Seja ela de enfermidade, seja ela de uma perda financeira, seja ela de um mal que está te assolando há muito tempo. Se você permitir que Jesus entre na sua casa e ele possa pegar na sua mão, ele vai te ajudar, ele vai te curar. E os pais, naquele momento, ficaram maravilhados. E Jesus diz para eles que dessem de comer para a menina. Porque quando nós ficamos enfermos, quando nós ficamos doentes, vamos ver aqui o lado do Covid, por exemplo. O Covid, a pessoa que pega o Covid, ele fica numa situação que não quer comer nada. Ele perde o paladar, perde o cheiro, muitas vezes, que é o olfato. E isso faz com que a pessoa vai ficando fraca, perdendo peso. E com essa menina pode ter acontecido a mesma coisa. Ela já estava enferma há alguns dias e não comia nada. Então a primeira coisa que Jesus diz para que todos possam compreender e entender que ela estava totalmente curada é que dessem algo para comer. Ela vai comer, acredito eu, e a partir do momento que ela começa a comer, eu vou conjecturar aqui, e ela começa a comer ali como comia antes. Ela come frutas, come legumes e vai comendo ali, talvez até alguns pedaços, né, de cordeiro, porque como a casa de Jairo, como eu disse, é uma casa que tenha condições. Então todos ficam maravilhados, ficam contentes ao ver que a menina voltou o que era antes, voltou a ser aquela menina saudável, uma menina alegre, que vai continuar a dar alegria naquela casa, né? E ele diz, né, para os pais que ninguém comentasse o que havia sucedido ali. Aí eu te pergunto, por que Jesus? Porque não é a primeira vez que Jesus deixa assim uma palavra para alguém, que ele fez isso com os cegos, né, de Jericó.
ele fala agora para Jairo fazer a mesma coisa, para Jairo e a família. Não diga nada para ninguém, né, do que aconteceu aqui. É interessante, né? Jesus não queria ficar divulgando os milagres que ele fazia. Jesus não estava ali para fazer propaganda do que ele estava fazendo. É interessante isso, né? É interessante. Jesus, debaixo de tanta humildade, não estava querendo ser reconhecido como um milagroso. Não era isso que Jesus queria. Bom, essa primeira casa de hoje, que é a casa de Jairo, está finalizando aqui uma explicação, né? Está terminando o nosso primeiro quadro do programa. Nós vamos partir para uma outra casa daqui a pouquinho. E vocês fiquem agora com os nossos patrocinadores e eu já volto dentro de alguns minutos. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltei. E nesta segunda parte do programa, eu quero falar da casa de Simão, onde Jesus entrou e ali houve uma pequena discussão da forma que ele foi recebido por uma mulher. Vamos então, pegue sua Bíblia aí, você que pode, abra ela em Mateus, no capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Uma passagem que vai citar uma mulher que fez em Jesus o que os donos da casa não fizeram. Porque naquela época era de comum receber os visitantes e os tratar com um cartão de visita, que era a primeira coisa, lavar os pés, trazer água e lavar os pés. Pois como eles caminhavam durante muito tempo, havia somente estradas de terras por onde eles passavam. Os poucos caminhos com estrada de pedra eram dentro da cidade. E o que aconteceu ali naquele instante foi que houve uma discussão. Primeiro houve a discussão de Jesus ir até a casa de Simão o leproso. Então muitos ali começaram a falar: poxa vida, tanta casa para Jesus entrar, ele vai justamente na casa de um leproso?
Tem outros lugares que Jesus pode ir, mas Jesus não estava interessado em ir na casa de quem estava bem de saúde. O que nós vemos nos dias de hoje? Quem está bem de saúde? A não ser os que trabalham em grande empresa, que vai fazer um check-up anual quando entra de férias. Mas você aí da telinha, você vai no médico procurar um dentista, procurar um médico, procurar um cardiologista, procurar qualquer outro médico de uma outra especialidade, se você estiver bem de saúde? Com certeza não. A não ser que você tenha o hábito de ir aos médicos, procurar sempre saber como anda a sua saúde, o que é uma coisa muito difícil devido ao valor das consultas que nós temos hoje. Então nós vemos aqui que Jesus entra na casa de Simão, Simão o recebe, mas ele se esquece de um detalhe, talvez pela euforia, talvez pela alegria de estar com Jesus e os discípulos em sua casa, porque muitas vezes acontece isso, da gente ficar tão emocionado, tão contente com determinada situação, que esquecemos alguns detalhes importantes que estão acontecendo. E com ele foi o que aconteceu, acredito eu. Mas havia mais pessoas na casa e ninguém se tocou, ninguém se lembrou disso, porque um detalhe importante tinha que acontecer. Porque Jesus, no final, ele te deixa bem claro: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referida o que ela fez para a memória sua. Então, o que tinha que acontecer ali era que seria escrito nas Escrituras, é que seria lembrado, seria falado desde aquele momento até os dias de hoje e até quando Jesus voltar. E o que aconteceu naquele instante? O que aconteceu foi que, enquanto Jesus está sentado ali, enquanto ninguém dá atenção para Jesus, levando a água para que ele lavasse os pés, levando ali um atendimento como era de praxe para se fazer, o que acontece é o seguinte: uma mulher tira de suas vestes um pequeno frasco, acredito eu, deste tamanho aqui. Então ela tira aquele pequeno frasco e chega e começa ali a passar em Jesus. Começa a limpar seus cabelos, começa a limpar ali as suas mãos, acredito eu. Talvez até os pés, ela consegue passar um pouco nos pés dele. E os próprios discípulos, eles ficam ali indignados com aquela atitude, porque como ela estava usando um vaso de alabastro bem pequenininho, um recipiente com um cheiro agradável, então ali eles sabiam que aquilo era algo de valor, e um valor que estava sendo ali desperdiçado por ela, onde eles poderiam vender aquele pequeno vaso, aquele pequeno recipiente, por um bom preço, para doar aos pobres. E quando os discípulos indagam a Jesus sobre essa questão, Jesus reconhece que os discípulos estão certos. Ele sabe que o que os discípulos estão falando não está errado. Então ele deixa bem claro sobre isso. Olha o que ele diz, ó. Jesus, porém, conhecendo isso, diz-lhes: por que afliges esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Muitos ali não conseguem prestar atenção no que Jesus está falando. Jesus está dizendo que aquela mulher estava fazendo era passando um óleo para que eles pudessem compreender e entender que na visão deles era de um valor estimado, era caro, mas ela estava limpando os cabelos de Jesus, porque há pouco tempo ali seria feito o quê? Seria feito ali o sepultamento do corpo de Cristo. E muitos não compreenderam, nem tocaram nesse assunto, pelo que nós vemos em todas as passagens aqui. Aí, seguindo um pouco mais, ele diz:
Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, olha que interessante, Jesus profetiza, ele diz que a palavra seria pregada em cima dessa atitude desta mulher. Jesus diz que essa situação que foi criada ali seria usada pelos ministros da palavra, com o dom do Espírito Santo, com o dom de Deus, para pregar, ser pregada nas igrejas. Em verdade vos digo que onde quer que esteja o evangelho e for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então Jesus ele diz aqui que essa mulher será citada no evangelho. Não se falará o nome dela, mas irá falar sobre a atitude de servir a Jesus. E o que é servir a Jesus para você? O que é servir a Jesus? Nós que somos pessoas dentro da igreja, que fazemos a obra, sabemos o que é servir Jesus, mas quem está lá fora ainda não tem uma noção prática. Vamos ver um pouco de Saulo, por exemplo, que depois virou Paulo. Saulo não servia a Jesus, ele servia aos sacerdotes, servia aos homens. E ele só passou a servir a Jesus depois que houve com ele uma queda. Ou seja, Saulo precisou cair do cavalo, e eu até acredito aí que ele possa ter caído, e ao se postar de joelhos, olha que interessante, ao se postar de joelhos é que ele ouve Jesus. Mas quando ele ouve Jesus, ele passa a servir Jesus. Ele passa a fazer a vontade de Jesus e não mais a vontade dele. Onde o nome dele também é trocado. Passa a ser agora Paulo e não Saulo. Então nós vemos aqui que esta mulher seria lembrada. E você? Você quer ser lembrado por Jesus? Você quer ser lembrado pelas coisas boas que você pode fazer ou já vem fazendo? É só fazer a obra. É só fazer a vontade de Jesus. É muito fácil fazer a vontade do nosso Criador. É muito fácil fazer a vontade de Jesus. Mas nem todo mundo está propício ou preparado para estar fazendo a obra. Infelizmente, muitas pessoas têm que aprender muito ainda, porque hoje nós estamos atravessando uma fase de descrédito e não de crédito. Então Saulo, acredito eu, que quando ele cai do cavalo, ele pode até ter se colocado de joelho no momento que ele ouve a Jesus. É interessante isso, né? Primeiro Saulo cai. E Saulo era o quê? Um perseguidor dos crentes, dos cristãos naquela época, né? Crentes não, dos cristãos. Ele era perseguidor daqueles que faziam a vontade do Senhor Jesus. Ele era perseguidor, ele chegou a matar muitas pessoas, tirou a vida de muita gente. E naquele instante que ele cai, ele pode ter se colocado de joelhos e naquele instante ter ouvido Jesus. Aí o que acontece? Para você hoje se humilhar e poder ouvir Jesus, você tem que se prostrar de joelhos. Você tem que levantar as mãos para os céus e pedir para Ele falar com você, porque Ele vai falar. E a vida de Saulo, ela muda totalmente. Ele antes servia aos sacerdotes, servia aos homens, perseguia os cristãos daquela época, e agora ele vai passar a servir a Jesus. E você? De que forma você está servindo Jesus? Qual é a obra que você está fazendo? Dentro da igreja ou fora dela? Alguma coisa você pode fazer, mesmo estando fora da igreja. Alguma coisa. Hoje nós vivemos um mundo onde a pouca fé e a pouca servidão tem deixado as igrejas vazias. Hoje os cultos, principalmente em lugares
onde nós temos hoje um ambiente como este aqui, que cabe cerca de 100 pessoas, nós temos 15, 20 pessoas num dia de culto. Tem muita gente hoje que está descrente, está com sua fé abalada, não acreditando nem que Jesus esteve mais aqui na terra, infelizmente. Tem muita gente que chega a perguntar se Jesus esteve mesmo aqui, se ele veio sobre esta terra como um ser humano. Tem muita gente que me pergunta isso. As pessoas não acreditam que Jesus possa ter estado aqui. Agora imagine então ter feito as maravilhas, ou Deus ter feito as maravilhas que fez, com as passagens bíblicas na época de Gênesis, com Noé, com Abraão, com Moisés. As pessoas estão desacreditadas que o milagre pode acontecer na vida delas. Estão acreditando mais nas mãos do homem, no conhecimento humano, do que no milagre de Deus, de Jesus, naquilo que o Espírito Santo revela. Então vamos lá. Quando Jesus diz que esta mulher será reconhecida, dentro da palavra aqui, nós não vemos citar o nome dela. Em nenhuma das passagens cita o nome desta mulher. Mas ela seria lembrada, seria pregada essa passagem para animar, para que as pessoas pudessem entender, para que as pessoas pudessem compreender o que é servir Jesus. Interessante isso, né? Jesus disse que ela seria lembrada. Eu quero ser lembrado. E você? Você quer ser lembrado por Jesus? Você quer que Jesus possa falar o seu nome quando ele vier? Porque Jesus vai vir um dia. Ele virá. Porque a palavra diz que Jesus virá. E chamará um por um pelo nosso nome. Então ele irá se lembrar daquilo que você fez para a vontade dele. Nós estávamos falando aqui de Paulo. Quando ele era Saulo, era perseguidor. Quando virou Paulo, quando ele percebe que o momento dele, a missão dele está zerando, está finalizando, ele diz que combateu o bom combate e que Cristo vive nele, que ele não vive mais por ele, que quem vive nele é Jesus, né? Que ele diz, Cristo vive em mim, eu não vivo mais. Então, essa passagem é até interessante quando nós falamos sobre a questão de livre-arbítrio, quando alguma pessoa nos pergunta sobre o livre-arbítrio, de tomar a decisão de escolha. Se você vê Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio de tomar a posição de escolher, né, tudo que iriam fazer. Mas Deus falou o que para eles? Não comam da árvore da sabedoria. Eles foram lá e pegaram do fruto proibido, né? Não era para eles terem escolhido, não era para ter tomado aquela decisão. E hoje, quando se diz de livre-arbítrio, eu não posso tomar a minha decisão por conta própria. Eu não posso tomar uma decisão do que eu vou fazer no meu dia a dia sem consultar Jesus, porque Jesus vive em mim. Então, tudo que eu faço, eu deixo nas mãos de Deus. Eu deixo Jesus e o Espírito Santo me orientar para tomar as decisões, para que eu não cometa erros muito grandes, porque a gente erra a todos os instantes. Eu cometo erros, mas os erros que eu cometo são menores do que antes. Os erros que eu acabo cometendo hoje são erros muito menores. Pois bem, nós estamos terminando aqui nossa segunda parte. Vocês fiquem aí com os nossos comerciais, com os nossos patrocinadores, e eu já volto para o terceiro e último bloco. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais
ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Quero falar agora, nessa terceira e última parte do programa, sobre a casa de Levi, onde ali na casa de Levi, Jesus leva o perdão. Jesus ele quer levar o perdão nas casas de todos aqueles que o aceitam, todos aqueles que o reconhecem, todos aqueles que o deixam entrar em suas casas. E com Levi não foi diferente. Para muitos ali olhares daquela época, Levi era um homem pecador. Era um cobrador, né? Um cobrador de impostos. E isso fazia com que ele seja mal visto por muita gente, por muitas pessoas. Tanto que o nome dele depois vai ser trocado, né? O nome dele vai ser mudado de Levi para Mateus. É interessante, né? Por que Jesus muda o nome de Levi para Mateus? Deus fez assim com alguns também, né? Mudou o nome de Sarai para Sara, né? Mudou o nome de Josué, né? Não era Josué na época. Então vamos dar uma lida aqui para que nós possamos compreender e entender, né? Em Lucas, no capítulo 5, vamos dar uma lida aqui para que nós possamos compreender. Em Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 27, ele diz assim: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria, e disse: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Essa primeira passagem já fala sobre ele ser cobrador de impostos, porque ele estava trabalhando. E quando Jesus diz para ele: deixe tudo aí, levanta e me segue, ele seguiu, largou o trabalho dele, largou o povo que ia pagar o imposto. Ali já seria um problema na vida dele o que ele fez. Porque ele está deixando de cobrar os impostos que seriam repassados aos senhores daquela época, né? Aos patriarcas daquela época, aos sacerdotes. E ele deixa tudo e vai seguir Jesus. É interessante, né? Ele corre um risco ali. Então vamos lá. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Como eu falei, Levi era um cara inteligente. Ele era um cara sábio. Ele tinha dinheiro. Então, a primeiro instante, essa festa que ele promove, esse banquete que ele faz, esse recebimento de Jesus, ele tenta tirar proveito. Não é porque Jesus entrou na casa dele que ele resolve dar uma festa, que ele chama os amigos, os convidados, chama os publicanos, chama outras pessoas para que pudessem ali estar com eles porque era uma festa comum. Não. Como Jesus era muito conhecido já naquela parte ali, estava fazendo milagres, muitas pessoas o seguiam, e ele era mal visto dentro da cidade, na cabeça de Levi, acredito eu, ele deve ter pensado da seguinte forma: peraí, esse Jesus é um cara conhecido aqui do povo, todo mundo acompanha ele, todo mundo gosta dele. E de mim, o povo não gosta. Vão na minha casa, comem do que eu sirvo, bebem do que eu sirvo, mas estão ali só para desfrutar do que eu estou colocando à mesa. São meus amigos, entre aspas, porque eu tenho condição, né? E hoje não é diferente.
Hoje não é diferente. As pessoas que têm um pouco mais, são mais obstinadas, tem muita amizade em volta. Tem muita gente ali, né, que ficam batendo nas costas, que ficam ali ao lado da pessoa, mas basta ele começar a perder tudo que os amigos começam a sumir. Pode ter posse ou não, esses amigos, eles vão começar a sumir da amizade. A pessoa que tinha muito dinheiro começa a perder, ele não perde só dinheiro, ele perde a amizade por vários motivos. Quem tem dinheiro e está com ele, que seja um pouco menos, né, que tem um pouco menos de dinheiro do que ele, já corre para ele não ficar pedindo emprestado. E os outros que têm pouco, já correm para não ficar fazendo algum trabalho para ele de graça, né? Então nós vemos isso daí no dia de hoje. Quanto a cantores, né, que são aí abandonados pelos seus companheiros, pelos seus amigos, depois que não conseguem mais fazer sucesso. Atores, pessoas que estão na mídia hoje aí, que são chamados, né, youtubers, né, que estão na mídia aí com sucesso, basta começar a cair que vai perdendo a amizade. Não são mais convidados para as festas, não tem mais patrocinadores, não recebe mais, entre aspas, os mimos que é para patrocinar a vida cotidiana deles, né? Basta começar a perder um pouquinho a credibilidade que eles perdem também as amizades. Então ele tenta se aproveitar da visita de Jesus para tentar se dar bem. Opa, tô do lado de Jesus, vamos fazer uma selfie, né? Vamos fazer uma selfie aqui com Jesus, vamos postar na rede social, onde todo mundo vai ver que eu tô com o cara, né? Então ele, no primeiro instante era isso que ele pensou. Mas vamos seguir mais um pouco para ver o que vai acontecer. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E ali havia uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? A pessoa que está do lado de fora, ela tem uma visão diferente de quem está dentro. Quem está fora do ministério, quem está fora da igreja, não consegue compreender os motivos que nós deixamos de ir num churrasco quando somos convidados em um dia de culto, não consegue compreender porque nós levantamos cedo no dia que nós temos um compromisso, num domingo, na parte da manhã, na igreja, com um discipulado ou uma reunião. Não consegue entender quando há um congresso de 3, 5, 7 dias ou até 12, uma campanha de 12 dias que nós costumamos fazer no nosso ministério aqui no início do ano, onde nós ficamos 12 dias ministrando a palavra aqui, todos os dias seguidos referente a cada mês do ano. As pessoas não conseguem entender, compreender essa nossa dedicação, onde nós deixamos de fazer determinadas coisas e começamos, né, a seguir a Jesus e fazer isso. Não conseguem entender. Aí vem essa cobrança aqui. Por que comeis e bebeis com publicanos? Eles querem saber por que Jesus estava fazendo aquilo que os apóstolos estavam fazendo aquilo. Porque para nós, uma alma que aceite Jesus num dia de culto é importantíssimo. Uma única alma que volta a servir, porque já tinha aceitado Jesus, isso acontece muito. A pessoa está na igreja, já é batizada nas águas, fala em línguas, cantava, pregava e de repente abandona tudo, por algum motivo. Ou talvez uma desilusão amorosa, talvez um descontentamento com lideranças dentro da igreja. Mas quando ela passa a voltar às igrejas ou ao ministério e ela vê que aquele lugar ela se identificou, ela vai começar novamente a sentir o mesmo prazer de servir a Jesus e aceita Jesus de novo.
retorna aos braços do Pai. Então, para nós, isso é uma vitória. É uma vitória. E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu falei desta parte aqui no nosso segundo bloco, né? Jesus responde para eles: não necessitam de médico o que estão são. Para os olhos daquele povo que estava reclamando ali, os escribas e os fariseus, Levi tinha uma ótima saúde, tinha um bom emprego, tinha uma boa casa, não estava enfermo, não estava doente. Então não tinha motivos de Jesus ir fazer uma visita até a casa de Levi. Só que o que eles não estavam percebendo é que havia a necessidade de Levi ser perdoado pelos atos dele. Ser perdoado pela forma dele levar a vida. Porque naquela época o cobrador de impostos, ele impunha uma regra que muitas vezes não vinha do alto, era imposta por ele. Era imposta pelo próprio cobrador do imposto. Então, ele precisava ser perdoado. Veja bem, você que trabalha numa empresa, você que trabalha num departamento que tem ali o patrão, mas tem também o líder do departamento que você está. Quantas vezes esse líder não estipula ali regras, né? Coloca ali doutrinas, coloca ali coisas que devem ser feitas no dia a dia e que não vem a ordem lá de cima. Porque como ele está num patamar, um degrau mais alto que o seu, então ele tenta impor ali leis e regras que não são estabelecidas pelo dono da empresa. Mas ele acha que fazendo isso, ele vai não somente humilhar vocês, mas também colocar uma questão de temor e de medo sobre a vida de vocês. E Levi precisava deste perdão. Levi precisava ser perdoado. E os escribas não viam isso. Os fariseus não viam desta forma. Então Jesus disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim que estão enfermos. A enfermidade de Levi por dentro, ela é pior do que aquela que está por fora. Nós falamos, por exemplo, da casa de Simão. Jesus não entrou na casa de um doente. Jesus foi lá, ele não fez somente a cura em Simão, mas também ele foi ungido por aquela mulher. Nós já falamos sobre isso. Que ela limpou ali, fez um tratamento, né, que não foi feito pela casa que deveria ser feito, onde era de costume lavar os pés, dar água para as pessoas. O que acontece aqui? Aquele povo estava esperando Jesus visitar somente aqueles que eram enfermos, somente aqueles que estavam doentes. Mas eles não viam que Jesus podia enxergar o interior, ver por dentro. Jesus, ele sabe o que você está sentindo por dentro. Jesus sabe o que passa no seu coração, a dor que você sente e o que você precisa. Não é porque você tem um bom emprego, não é porque você tem um bom carro, não é porque você tem navio, tem apartamentos, tem aviões particulares, não é porque você pode viajar para todos os países, comprar as melhores joias, ficar nos melhores hotéis, mas há dentro de você uma tristeza, uma enfermidade que as pessoas não vê, que as pessoas não compreendem, que as pessoas não entendem. E é aí que entra Jesus. Porque muitas vezes uma pessoa que está nessa posição, ela não consegue perdoar as pessoas com facilidade. E Jesus vem para perdoar Levi. E a partir do momento que Jesus perdoa Levi, automaticamente ele troca-se o seu nome e passa-se a chamar Mateus. E Mateus, você conhece muito bem a história dele.
Mateus, você sabe muito bem o que ele fez na obra como discípulo de Jesus. Mateus, você sabe muito bem como ele fez a vida dele, ficou transformada, liberta. Então, o que nós vemos é que a partir do momento que houve essa mudança na vida de Levi, Jesus perdoa os pecados não somente dele, da família dele, porque na onde Jesus entra, a situação muda. A situação se transforma. E Levi, ele passa a ter seu perdão concedido, ele passa agora a não ser mais um explorador dos pobres. Então, o que acontece é que é uma mudança tão grandiosa na vida de Levi, que ele não mais irá explorar os pobres. Ele não mais irá cobrar os impostos da forma que ele fazia, tirando dos pobres o pouco que tinha. Ele vai ser agora um homem mudado, transformado, perdoado por Jesus. E é esse perdão que nós oferecemos para você. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei quais são os erros que você tem cometido, mas eu sei que você precisa de perdão, assim como eu preciso todos os instantes. Eu peço perdão na minha vida todo dia, todos os instantes, toda hora, todo momento eu peço perdão nas minhas orações. Se você estuda a Bíblia, se você conhece a história, vai entender os motivos que levaram a Davi ser rei. Por que Deus o colocou como o coração de Deus? Davi era chamado um homem com o coração voltado para Deus. E já Saul não, porque Davi precisava de perdão a todo instante. Davi errou demais, mas ele sabia pedir perdão. Ele se humilhava, ele pedia perdão para Deus a todo instante. E aqui não é diferente. Aqui, na situação de Levi, quando ele recebe o perdão, ele não erra mais. Maria Madalena, quando ela é levada até Jesus e as pessoas querem pegar as pedras, que era um hábito naquela época de quem pecava, se prostituía, era pega traindo o marido, ou qualquer outra coisa, assim, semelhante, era apedrejado, seja homem ou mulher. E quando eles levam ela até ali, e que Jesus diz, aquele que não tiver pecado e que joga a primeira pedra, todo mundo tinha pecado. Todos tinham. Todo mundo tinha pecado. Nós já pecamos a partir do momento que nascemos. Então, naquele instante ali, foi falado para ela, Jesus diz, vá e não peque mais. Jesus deixa bem claro para ela, vá e não peque mais. E hoje, o que nós vemos dentro do ministério são pessoas que cometem os mesmos erros todos os dias. E é por esse motivo que muitas vezes nós temos que repetir dentro do nosso ministério uma palavra que foi pregada há alguns dias e é pregada novamente, para alertar as pessoas a não errar. Porque se a pessoa não errasse da forma que erra, da mesma forma repetindo os erros, necessariamente não precisaríamos estar repetindo as pregações. Seria uma pregação nova e diferente a todos os cultos, né? Então hoje nós falamos aí de mais 3 casas que Jesus adentrou, né? Eu quero deixar para vocês um convite para que vocês possam adentrar nas nossas redes sociais, nos seguir, compartilhar, fazer um pedido de oração, ou pela nossa rede social, ou pelos nossos contatos. Segue a página da igreja. A produção está colocando tudo aí para vocês. Página do Bispo Sonito na rede social, Facebook e Instagram. Página da Bispa Fabiola, tanto no Facebook como também no Instagram. Temos ali a da Missionária Neuza, tanto no Instagram como no Facebook. E a minha,
Presbítero Roberto, tanto no Instagram como no Facebook. Vou deixar também, para você que mora nas redondezas aqui do nosso ministério, que nós estamos aqui em Colombo, no Paraná. Então, se você mora em Curitiba, região metropolitana, e quiser vir nos fazer uma visita, é Rua Lago Bacaxiri, número 18, Parque dos Lagos, Guaraituba, Colombo, Paraná. A produção está colocando aí, né, o endereço e as redes sociais da igreja. Então, nós temos culto aqui dia de terça, a partir das 8 horas, dia de quinta, a partir das 8 horas, culto de departamento aos sábados, né, e no domingo, culto da família. E você é o nosso convidado. E eu quero fazer uma oração para você nesse instante que está nos acompanhando, para que você possa compreender e entender que Jesus quer entrar na sua casa. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, neste momento, com a autoridade que foi ministrada sobre a minha vida, para orar, para pregar, para levar, Senhor, às pessoas uma palavra de conforto e de ânimo, eu lhe peço, Senhor, usa, ó Pai, este canal televisivo, usa, Senhor, este programa de estudo, para adentrar aos lares, às casas, aonde as pessoas estiverem, seja elas que estejam enclausuradas, que possam estar, ó Pai, muitas vezes detidas em alguma cela, em algum local que não possam sair, sejam elas, ó Pai, que estejam num local de enfermidade, que possam estar até enganadas pela medicina, que só possa curar. Perdoa, Senhor, os erros e os pecados de cada um deles, assim como Jesus fez desde o primeiro instante que ele começou a fazer a sua vontade aqui na terra, assim como ele fez com Levi. Perdoa os pecados, ó Pai, dessas pessoas, que possam ser, ó Deus de poder e graça, os pregadores da sua palavra no amanhã, e eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e no próximo programa falaremos de mais 2 casas.